Olá pessoal, voltamos aqui com mais uma aula de filosofia e hoje nós vamos continuar nossa filosofia moderna. Na aula anterior nós estudamos então René Descartes. Nós estudamos uma das partes da aula de epistemologia na modernidade que vai falar do racionalismo, ou seja, nós abordamos as questões relacionadas ao pensamento moderno no que diz respeito ao racionalismo. E agora hoje nós estudaremos o empirismo, uma outra corrente filosófica também da modernidade. Tudo isso que nós estamos abordando, então é importante a gente frisar o seguinte, nós temos dentro da filosofia moderna, como você viu numa aula anterior, nós temos ramificações do pensamento. Nós temos grupos de filósofos que vão então dedicar seus estudos a determinadas áreas, como a política, tal como nós falamos. Uma delas é a epistemologia, que também pode aparecer para você nos exercícios aí como teoria do conhecimento. Lembrando que eu já disse isso na aula anterior, mas não tem problema nenhum, até isso vem reforçar a nossa aula. Essa teoria tem como preocupação, esses filósofos têm como preocupação abordar o processo de construção do conhecimento. Tá? Aquilo que depois, mais tarde, vai ser melhor explorado com a fundação da psicologia. Então, os nossos filósofos empiristas, eles são britânicos. Tá? O empirismo ele nasce no século XVII, na Inglaterra, e ele é composto por um grupo de filósofos, entre eles Francis Bacon, e nessa hora, se você tiver com fome, você se lembrou, Francis Bacon, não vai esquecer. Também nesse grupo composto por John Locke e um outro filósofo chamado David Hume. Então, o que tem em comum esses filósofos? Ambos são britânicos e todos eles estão filiados ao pensamento empirista. O que é o empirismo? Você que está na sua anotação aí. O empirismo é uma corrente filosófica que, ao contrário do que defendeu o racionalismo, defende que todo o nosso conhecimento é obtido a partir das nossas experiências sensoriais, a partir dos nossos 5 sensores, visão, audição, tato, olfato, paladar. Então, para os empiristas, tem uma frase famosa que nós abordaremos daqui a pouquinho com John Locke, para os empiristas, nossa mente humana é uma tábula rasa, ou seja, uma folha em branco. Nós nascemos praticamente em branco o nosso pensamento, e na medida em que nós vamos experimentando por nossos sensores essas questões relacionadas ao mundo que nos rodeia, nós vamos assimilando e construindo o conhecimento. Então esse é um processo empírico, um processo captado pelos nossos sensores. Isso para os nossos filósofos do empirismo. Cada um, a seu modo, depois sustentará qual será o melhor dos mecanismos, as melhores teorias que vão descrever esse processo. Eu vou deixar para tratar com vocês um pouquinho de Francis Bacon, quando a gente for falar da construção do conhecimento científico. O Francis Bacon, sendo um empirista, vai ter uma forte contribuição para o surgimento da ciência. A ciência surge nesse contexto também da modernidade. Então nós abordaremos nessa aula de epistemologia, em específico o empirismo, as teorias de John Locke e de David Hume. Então vamos lá, vamos começar a falar da filosofia de John Locke. É muito importante a gente entender uma coisa basilar entre os empiristas. Diferentemente do que foi defendido lá na aula que nós estudamos os racionalistas, aquilo que a gente chamou de ideias inatas, os racionalistas, só recordando aqui, falam de ideias inatas, por isso que é muito legal você acompanhar a sequência das aulas, porque uma vai ligando na outra. Então, a gente está dando continuidade que, para os racionalistas, eles defenderam uma coisa chamada ideias inatas. O que são essas ideias? Ideias que teriam nascido conosco, para os racionalistas. Os empiristas vão negar as ideias inatas. Para eles não existe nenhuma ideia que nasce com o ser humano. As únicas coisas que são inatas, que são admitidas pelos nossos filósofos empiristas agora, é exatamente a funcionalidade, ou melhor dizendo, o funcionamento dos nossos órgãos vitais. Batimentos cardíacos, respiração, enfim, isso é inato, mas é orgânico.
para os nossos empiristas. Ideias, nenhuma nasce conosco. Então, anote aí, os empiristas negam as ideias inatas. Não existem ideias inatas para os empiristas, tá? Então essa é a primeira coisa. Então assim, sendo, John Locke começa com sua famosa frase: a mente humana é uma tábula rasa. O que significa dizer isso? Aquilo que eu disse anteriormente. Nossa mente é uma folha em branco e na medida em que nossos sensores vão captando o mundo, vão visualizando, sentindo, experimentando, nós vamos construindo as nossas ideias. Então imagine, nós nascemos sem nenhuma percepção, nenhuma distinção entre a cor, por exemplo, preta e branco. A partir do momento em que a gente vê a cor branca e depois, num segundo momento, a cor negra, nós vamos então comparar. John Locke inicia então essas ideias com a seguinte frase: a mente humana é uma tábula rasa. Aquilo que eu disse para vocês anteriormente. Nós nascemos como uma folha em branco. Nossa mente, ela nada possui, a negação das ideias inatas. E na medida em que nós vamos observando então o mundo que nos rodeia, nós vamos construindo as ideias, nós vamos armazenando essas informações e construindo aquilo que ele vai chamar de ideias. Então, assim sendo, só para ilustrar, nós não sabemos, por exemplo, quando somos lá bastante jovenzinhos, bebês, a distinção entre a cor preta e o branco. Então, primeiro eu vivencio uma cor, depois a outra, e em seguida eu as comparo. E assim eu vou conseguindo construir estas diferenças que o John Locke vai chamar de ideias. Então, nós podemos entender que para este filósofo, nossas ideias são espécies de arquivos que vão sendo construídos pelos nossos sensores na medida em que eles vão captando o mundo. Assim sendo, John Locke categorizou duas formas de ideias. Aquilo que ele vai chamar de ideias simples. As ideias simples se distinguirão então das ideias complexas, que é a segunda categoria. O que são ideias simples? Essas ideias são aquelas mais simples, como o próprio nome sugere. Né? Aquelas de maior percepção, digamos, de maior ligação, melhor dizendo, com aquilo que é percebido. Então, diferenciar o branco do preto é um bom exemplo de ideias simples, que é diferente, por exemplo, quando eu falo de um elefante, que é mamífero e tudo isso vai exigir de mim uma série de outras percepções anteriores para construir aquilo que num segundo momento John Locke vai chamar de ideias complexas. Pode aparecer também para você nos seus estudos ideias compostas. Ou seja, as ideias compostas, estas derivam das ideias simples. Então, necessariamente, as ideias compostas correspondem a uma reunião, um agrupamento de uma série de ideias simples que dão sentido e um significado mais abrangente, maior, de maior alcance em relação a um determinado assunto. Então, como eu vinha dizendo para vocês, vamos pensar num outro exemplo. Pensemos um limão. Então eu penso num limão, quando eu percebo que o limão, primeiramente, ele é verde e a sua forma redondo, então eu estou falando de ideias simples. E aí, se você quiser definir, você pode até definir que as ideias simples são aquelas que correspondem à cor, extensão, profundidade, dimensão, aquilo que é diretamente percebido. Já quando eu vou mais a fundo a respeito desse elemento, o limão, aí eu preciso de um pouco mais de conhecimento e, portanto, eu reúno uma série de outras ideias em torno do limão. Como, por exemplo, além de ser verde, redondo, ele também é azedo, ele também é ácido, ele conduz corrente elétrica. Então eu estou falando agora de uma série de conhecimentos que vão além das percepções sensoriais. Então, as ideias complexas são um agregado e o significado atribuído entre essas ideias que anteriormente eram simples. Então as ideias complexas, elas são mais abrangentes, elas reúnem uma série maior de informações, elas vão além da percepção sensorial, tá? As ideias complexas, além de ser uma reunião das ideias simples, elas também carregam consigo uma série de significados. E assim sendo, nós estamos gradativamente, para John Locke, construindo o conhecimento. No primeiro momento eu percebo, construo ideias
com baixíssimo nível de informações, ideias simples. E no segundo momento eu vou reunindo essas ideias, agrupando, categorizando, dando sentido a elas, e aí nós estamos falando de ideias complexas.